agosto, vamos falar um pouco sobre Deus e nós. Quando se fala sobre Deus, o que pensamos? Para muitos, nada significa. Quando se fala em Deus, para eles, nada significa, nada vem à sua mente. Para outros, é um tema incômodo, pois, naturalmente, altera a posição do seu conforto, na sua inação. Muitos de nós temos consciência que nos cabe fazer alguma coisa. E quando falamos em Deus, essa consciência retoma e causa um certo incômodo. Mas o que seria isso? Para os espíritas, tendo como exemplos, além das pessoas que servem de exemplo para toda a humanidade, Gandhi, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e outros menos conhecidos, temos os espíritas, exemplos de elevação espiritual, como Francisco Cândido Xavier, e exemplos de abnegação e trabalho, como o Divaldo Pereira Franco, além de inúmeros exemplos menores de trabalhadores, estudiosos e divulgadores da doutrina. Cabe ao espírita fazer o que eles fazem ou fizeram? São muitos os exemplos em quem espelhar e, ao mesmo tempo, incomodar-se, pois não nos sentimos capazes de ser tão elevados quanto, tão abnegados quanto, tão trabalhadores quanto, tão estudiosos, tão caridosos, tão quanto. Essa sensação de pequenez nos assalta por vezes. Então fica a pergunta: diante de Deus, o que eu tenho a ver com isso? Vamos traduzir essa pergunta estranha em 3 partes. Primeira pergunta: como devo me portar diante da ideia de Deus? O que eu devo fazer? E agora, diante da situação presente, como deve ser a minha reação? Diante da primeira pergunta, como devo me portar, vale-me do publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, sob o título Sede Perfeitos, o item Os Bons Espíritas. Assim nos diz o Evangelho. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita ao homem a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Indica-nos, pois, que nós, sem nada de novo, devemos seguir a moral do Cristo, como já temos tentado segui-la desde que a nós foi apresentada por Jesus. A partir de agora, facilitada a compreensão e sua prática através da doutrina espírita. Precisamos permitir que a moral do Cristo toque nosso coração através do Espiritismo. Kardec nos propõe uma comparação, aquela que ouve a mensagem do Espiritismo por fim, a do Cristo, e se deixa tocar, influenciar por ela, é como um músico que alguns acordes basta por comovê-lo, enquanto outros ouve apenas sons e não os toca ou transforma. Por fim, sabendo-se que a natureza não dá saltos, não acelera nem antecipa progressos, Deus não exige de nós qualidades que ainda não temos condições de apresentar, mas espera o movimento em direção à perfeição. Assim, como disse Kardec nessa famosa frase da mesma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, como devo me portar? Bom, para isso, devemos nos esforçar sinceramente em nos transformar, domar nossas más inclinações. O verbo preciso é ser, e o errado, o equivocado, apesar de ser semelhante na forma, é parecer, fazer um movimento real em direção ao aperfeiçoamento. Muitos de nós nos esforçamos
Realmente gastamos tanta energia para mostrar aos outros o que somos. Na verdade, demonstra aquilo que parecemos ser e não efetivamente o que somos. Isto é equivocado, isto é errado. O que efetivamente devemos fazer é questionar-se constantemente sobre o que se faz e esforçar-se por modificar-se imediatamente caso perceba alguma falta. A segunda pergunta proferida que tentarei responder clama por mais detalhes. O que devo fazer? O Espírito Emmanuel, na sua obra Encontro Marcado, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz: detente de quando em quando para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu, de modo indireto, no quadro das lides cotidianas. Deus, como Pai Supremo, pode ter nos confiado um ou alguns de seus filhos para que os ajudemos a moldar-lhes o caráter. Eis uma das nossas tarefas obscurecidas pelas brumas do cotidiano. Cuidar da família nada tem de glamouroso, mas é um dos nossos primeiros deveres. Deus, como amor, Ele te pede que ames o próximo, de tal maneira que te transfigures em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilhe a experiência. Enxergar e esforçar-se para enxergar todos como irmãos. Somos todos iguais. Sendo Deus misericórdia, Ele aguarda de nós as normas de tolerância construtiva, propiciando a cada companheiro que se desvia da senda justa novas oportunidades de serviço e elevação. Se Jesus absteve-se de julgar, quem somos nós para isso fazer? Lembremos que em Lucas, no capítulo 12, versículo 14, Jesus repreende a quem o pede para determinar que seu irmão reparta com ele a herança. Ele pergunta: quem me designou juiz entre vós? Ainda nos diz Emmanuel: Deus é trabalho. Assim, é necessário aceitar as pequenas obrigações do dia a dia e realizar com alegria em favor da paz e da eficiência dos mecanismos da vida. As obrigações que nos competem são o zelo da casa, a lição a ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo e o dever profissional. Vejamos. As obrigações que nos competem são o zelo da casa. O zelo da casa é manter o nosso lar habitável, cooperando com a higiene e o bem-estar do espaço físico e espiritual. A lição a ser administrada ou recebida, ou seja, atenção a cada lição que a vida pode dar ensejo a ser dada ou assimilada pelas circunstâncias. Mente atenta, oportunidades aproveitadas. O compromisso afetivo, ou seja, perante ao companheiro ou companheira ao qual nos ligamos por livre-arbítrio e diante dos ascendentes e descendentes, postos nessa condição não por acaso. E, finalmente, o dever profissional, cumprindo o mais perfeitamente possível suas obrigações profissionais, refletindo seus ideais cristãos nos afazeres profissionais, demonstrando eficiência, disposição e honestidade. O que nos exorta Emmanuel, assim como Kardec e nosso Mestre Jesus, é viver nosso cotidiano, nosso dia a dia, em qualquer ambiente em que nos encontrarmos, aplicando aquela moral que elegemos como ideal para as nossas vidas, na prática. Ou seja, sermos bons espíritas, bons cristãos, verdadeiros homens de bem em todos os momentos de nossas vidas, nas oportunidades das maiores até as mais simples, no cuidado com as grandes decisões a tomar, que pode significar grandes mudanças, como nos dizeres de Emmanuel, na proteção de uma singela flor no canto de um jardim.
Muitos dizem que precisam ser vários personagens, um em casa, outro no trabalho, outro na escola, outro ainda com os amigos. Dessa forma, os assuntos em cada situação devem ser tratados em cada ambiente. Ou seja, esses assuntos podem ser diferentes, mas o modo de tratar cada assunto, ou seja, enquadrados dentro da moral que abraçamos, deve ser sempre o mesmo. Resta-nos considerar a terceira e última pergunta decorrente daquela primeira: o que eu tenho a ver com Deus? Que é esta: e agora, diante da situação presente, dessa situação de exceção causada pela pandemia, como deve ser a minha reação? A reação deve ser positiva, mantendo em pensamento que as crises que Deus apresenta em nosso caminho têm o único objetivo de nos facilitar a marcha do progresso, mesmo que, por nossa ignorância, pareça o contrário. E se a crise é mundial, certamente a oportunidade de crescimento também o é. Mesmo sem isso sentirmos, tudo concorre para o nosso bem. Para ilustrar isso, vamos nos apoiar em uma mensagem mediúnica recebida numa das reuniões do Centro Espírita Luz e Verdade em 2018. Antes, citemos um texto de Cora Coralina, poetisa goiana, que por vezes escrevia sobre o cotidiano de sua juventude em sua cidade natal, naquele estado. Falava ela do tempo do início do século XX. Dizia ela que na sua cidade, como em muitas outras no Brasil, o dia era regido pelas badaladas dos sinos das igrejas, tanto que os homens acertavam seus relógios de bolso e as mulheres os relógios da casa pelo badalar preciso dos sinos. Causavam também alegria, contrição e desassossego pelo badalar particular, por um casamento, pelo falecimento de um adulto e o triste passamento de um anjinho. E a mensagem mediúnica nos fala dessa época. Em determinada cidade, um padre recém-chegado à paróquia resolveu, sem aviso prévio, mudar toda a rotina e horário dos repiques dos sinos da igreja. A sua intenção era usar os badalos não só para marcar o meio-dia e as 18 horas, a hora da Ave Maria, mas também usá-los para convocar os fiéis às missas programadas, às diversas atividades da paróquia, movimentando a pequena cidade em direção à fé religiosa da época. Acontece que, ao ser colocado na prática os novos horários de soar dos sinos, já no primeiro dia a estranheza foi geral. Os homens saíam às ruas com seus relógios à mão, perguntando-se o que havia de errado. As crianças corriam assustadas para junto de suas mães, temerosas em estar acontecendo algo de grave e ruim, segundo os costumes em assustar as crianças. Mulheres apressaram-se e colocaram suas mantilhas e pegaram seus terços, correndo em direção à igreja com os mais disparatosos e assustadores pensamentos. Algumas mais exaltadas chegaram a ensaiar crises de desespero, imaginando eventos apocalípticos. O resultado foi que a cidadezinha parou, assustada pelo inusitado, pelo novo. O jovem padre surpreendeu-se pela reação inesperada de toda a cidade. Ele teve que se reunir imediatamente com os principais para explicar os novos horários e seu objetivo da mudança. Após tudo explicado e alguns dias para que a cidade se acostumasse à nova rotina, a população teve seu dia a dia melhorado, pois tinha, pelo código dos badalos, avisos seguros sobre as horas das atividades da paróquia, a exatidão das partes dos dias e até algumas previsões sobre o tempo, importantes para aquela gente do campo. Apesar da mudança ter assustado, ela foi para melhor para aquela gente simples, e a cidadezinha continuou o seu viver, dessa vez um pouco mais feliz, apesar do susto.
Estes novos tempos não passam de um ajustamento de rotina provocada por Deus, para que após o susto tenhamos o nosso viver cada vez mais feliz. Sendo assim, diante de nossa dimensão humana, nós, diante do Pai Criador, devemos nos esforçar para nossa transformação moral, pugnando por domar nossas más tendências, cumprir nossas obrigações do dia a dia, que parece comum, o mais perfeitamente possível, como algo muito especial. E confiar, permanecendo no trabalho, que nosso Pai nada faz que não seja útil e bom para todos nós. Trabalhar dentro de nossas possibilidades, esforçar-se no sentido da melhora, confiar na paternidade divina. Sejamos apoio para o avanço e desenvolvimento, nunca reacionários. Nada refutemos pela razão de ser novo. Analisem, pois, os efeitos futuros e sejamos úteis e não pedra de tropeço. Abramos os braços para a luz, sejamos resistentes ao mal, caminhando resolutos ao bem. Que Deus abençoe a todos nós.